Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro de Spock. Eu sou Murilo Von Groll e temos aqui o inestimável, o incrível, o esplendoroso Leandro Magalhães, o Belo. Fala, Leandro. E aí, tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta, acompanhado dos adjetivos que você está me... Cada vez maiores adjetivos. Cada vez maiores adjetivos, né? Cada vez maior. E hoje, na verdade, aqui o Leandro do Mirror Universe, que é um negócio que ele ama, né? Então hoje é o Leandro do Mirror aqui com a gente pra debater esse episódio. Como é que vai a vida, Leandrão? Tudo bem, agora nós estamos para valer, já com Lower Decks. Agora não precisa fingir que assistiu o episódio de Stranger Animals. Mas só para situar o pessoal aí no dia que essa gravação foi feita, né? Porque essa gravação aqui é feita num dia daqui a 10 anos. Vai pro 4. No ritmo que a gente tá, isso aqui vai ser lançado no ano que vem. Não duvido que isso aqui seja a gente esteja falando isso aqui em novembro, alguma coisa do gênero. Não deve ser muito antes disso, né? Por aí. Por aí. Leandrão Magalhães, que episódio nós vamos falar hoje? Então vamos lá. Vai ser The Squire of Gothos, que foi escrito por Paul Schneider, dirigido por Don McDougall e exibido em 12 de janeiro de 1967. Grande ano 67, Leandro. Eu repito essa frase qualquer ano que fala que é um grande ano. Provavelmente alguma coisa que o Grêmio conquistou, né? Não, 67 ou não. Que os Beatles, não, isso quer dizer, né? O Grêmio foi campeão de 67, campeão gaúcho de 67, e os Beatles lançaram Sgt. Pepper. Então, assim, é o ano perfeito, cara. Imagina, tu é campeão gaúcho num dia e tu compra o Sgt. Pepper no outro. Fica melhor? E aí vai ver Squire of Gothos na televisão. Pois é. Não fica... Será que os jogadores do Grêmio no Campeonato Gaúcho de 67 olhavam o Squire of Gothos na concentração? Não, mas acho que Star Trek não estreou tão rápido assim no Brasil. Eu tô brincando, Leandro. Mas vai saber. Então, assim, alguém assistia no Brasil, né? Em 67 não, né? Em 67 não, mas quando estreou, sim, né, Celso? Sabe quem foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho de 67, Leandro? Não faço mais uma ideia. O Nico do Rio Grandense com 17 gols. Em que nível que a vida dos nossos ouvintes mudou depois dessa informação? Não, os caras vão sair daqui, assim, exímio conhecedor da série original e do Grêmio. E dos Beatles. E dos Beatles. E do Campeonato Gaúcho. Agora eles conhecem o Nico, né? O Nico nunca teve tanto destaque na vida dele, que nem agora nesse podcast. Então vamos assistir o episódiozinho, Leandro. Esse cara ficou todos. Então vamos lá. Na nossa cadeira do Dr. Who aqui, nós estamos voltando para 1967. Pessoal, todo mundo já em pause aí, no primeiro ou no segundo do episódio, né? Então quando você quiser fazer a contagem aí. Vamos lá. 1, 2, 3, vai! Estamos no ar. Então Enterprise se aproximando, passou, agora mudou pra ponte, o corte, né? Só para o pessoal se localizar aí. Aí já tem uma Iona distribuindo cafezinho aí pra todo mundo. Cara, eu vou dizer que essa ordenança aí foi crush de adolescência. Não, ela foi. O Paul Schneider escreveu o papel para a ordenança Range. Mas aí ele não recebeu o memorando, ele falou assim: ela não tá mais aqui. Então tudo bem, então põe aí uma outra loira bonitona aí que tá em casa. Teve vários nesse começo de papéis que eram pra ordenança Chapel. Aí eles redistribuíram para várias outras ordenanças, né? Aí o Kirk ficou rotacionando a ordenança, né? Não, isso que eu pergunto, o cara tinha uma ordenança por semana? Assim, não, vamos considerar que era vamos dizer, vai. Assim, não faria sentido também ser uma ordenança, né? Deve ter uma equipe de 3, vai. Pode ser mesmo. Mas essa aí só apareceu nesse episódio, né? Só que eu lembro só, né? A primeira vez quando eu revi esse episódio, eu achei que ela tava trazendo uns biscoitinhos pra ele. Aí que eu vi que eram os disquetes. Mas nesse aí, até agora, eles estavam num ambiente bem relaxado, né?
Tava assim, a gente poderia imaginar que assim, que o regular de o dia a dia de uma nave federada, mesmo da Enterprise, seria a Isso. fonte ficar meio assim, tudo bem, não vai acontecer maluquice todo dia, né? Ei, eles estavam aí nesse período só viajando por uma viagem de ainda mais 8 dias, né? Assim, porque eles estão num ponto do espaço que o Spock falou, né, que tava tudo meio vazio e tal, mas aí do nada aparece aí o planetinha aí do Cara, do Trey e aí Lane. imagina o seguinte, eles teoricamente e ficaram depois desse episódio 8 dias aí viajando, né? Segundo Dobra. a velocidade da dobra da época, né? Agora sim, eles sim, estão aí já falando assim, Fica qual é desse planeta? Aí lá vai o Sulo. o episódio te apresenta o que é bem rápido, né? Assim, o mistério do teaser não só o planeta, mas eles perderem 2 tripulantes, né? E aí agora o teaser ele é relativamente... Agora, assim, O teaser é super eficiente, né? Se for falar pra pensar. ele cria um estado de urgência rápido, né? Eu acho. Ele mostra um mistério e aí já mostra um perigo. Uhum. Entendeu? Não, mas ele é super eficiente em mostrar. Ele mostra o quê? Em 2 minutos, ele te soca a tua cara, né? Sim, exatamente. Se você tava dormindo, se você tava meio cochilando no sofá 67 lá, você já tá ficando mais. Não, mas ele não tava cochilando, porque no dia seguinte ia ter a final do 67, né? Ninguém tava cochilando. Agora, esse episódio, assim, eu sempre que ele é assunto, eu sempre lembro do fato de que ele foi uma das grandes inspirações pro Kill, né? Pera aí, Leandro, vamos falar português, claro. É o Kill. É um Kill. Então, assim, ele não foi escrito. Óbvio que não foi escrito, porque não tinha o conceito ainda. Mas evidentemente assim, ele é um Kill. um proto-Kill, entendeu? Assim, Não, é o Kill. Eles usaram depois muito isso pra pensar no Continue Kill e tal. Então, inclusive tem quadrinho, né, que faz o crossover do Trey Lane com o Kill e assim por diante. Né? Quadrinho? Tem quadrinho. Cara, pra mim é muito óbvio olhando hoje que é um Kill. E por que o geólogo senta no timão da Enterprise? Você tem que assumir que o cara, assim, botaram o maluco. Agora você vai ficar aí no lugar do Sula até a gente achar o maluco, né? Mas eu queria dizer o seguinte, cara, hoje, com toda a expansão de mundo que Star Trek tem, pra mim é muito claro que é um Kill. Inclusive o Kill Canteen não aparece no final lá pra achar e buscar ele. Não, eu não considero os mesmos seres. No meu fandom, vai. Mas tem gente que considera. Encaixa. É que assim, eu acho eles mais limitados. O Kill é mais capaz, né? De coisas mais doidas. Mas não pode ter tido uma evolução da espécie? Pode. Mas eles nunca quiseram estabelecer isso categoricamente no canon, entendeu? Isso sempre ficou em aberto. Que é melhor não mexer na série clássica, que é melhor pra todo mundo, né? Quanto mais deixar ela quietinha lá. Aí o cara começou a zoar, né? Ele já começou a dar umas poladas aí já, né? É um episódio super engraçado, né? Um episódio engraçado. Ele tem essa pegada bem nonsense, mas cara, pra mim falta alguma coisa. Falta alguma coisa dessa equação. Tu não? Tu gosta? Não, eu gosto dele porque assim, voltando novamente no Kill, ele não trabalha apenas, a semelhança não está apenas na capacidade da espécie, no que ela faz, o que ela deixa de fazer e no estilo que ela se apresenta, mas nos temas que ela quer colocar na mesa também. Entendeu? Que o Kill coloca lá, vocês vão ser julgados porque vocês são uma espécie selvagem. Basicamente é o que está acontecendo aí. Só que de uma maneira diferente. Aí não era um julgamento. Aí o cara tava se aproveitando do passado selvagem humano pra... deixa eu dar uma zoada aqui com esses caras aqui. Tô achando muito divertido. Uma coisa interessante da gente considerar... Peraí, eu vou falar isso na cena apropriada, que aí depois eles vão falar sobre a nacionalidade dos amigos tenentes aí. Mas o que eu acho, Leandro, é que esse episódio, às vezes, ele dá uma exagerada no... tudo bem, aqui o hipócrita que fala que gosta de Shore Leave vai criticar isso no Scorpion. Isso aí um grupo avançado bem, assim, diferentão, né? Porque só o McCoy de personagem fixo, vai. É meio que os caras falando de Ultimate Computer, né? Não faz o menor sentido levar o médico em todos os grupos avançados. Né? Uhum. E eles vão bem equipados pra uma equipe da série original aí, né? Aí bota as mascarazinhas aí,
Essa aí é aquelas máscaras de oxigênio wireless do McCoy, né? Só que aí tá conectada numa caixinha. Mas eu acho que... uma granadinha de localização aí do Spock, de brinde. Mas eu acho que não é realista isso, sabe por quê? Não, porque eles certamente iriam numa roupa de astronauta, entendeu? Só que aí que tá, tem aquela coisa que o Justman comentou com eles, que eles estavam querendo usar aquelas roupas do Naked Time. Aí o Justman mandou um memorando lá dentro, falou assim, ó, não usa aquelas porcaria, pelo amor de Deus, mano, aquilo lá não dá. Mas os caras sabiam que aquelas roupas eram ruins, mano. Exato. Aí eles botaram essa coisinha aí só pra dar uma graça, porque aí eles colocaram na trama que eles iam cair dentro da bolha de atmosfera que o Trelawney mantém, né? Agora, faz muito sentido esse lance da bombinha, né, de sinal, né, do TC com isso. Sim, que só acho que só usaram aí, né, mas tudo bem. Não, eles usam bastante TNG. Ah, não, TNG sim. Eles usam, porque faz sentido, né, porque tu consegue subir depois. Uhum. O cara já dá uma disparadinha pra cima. Já... Agora, muito na cara que é estúdio esse fundo, né? Assim, dá na cara, mas é uma coisa tradicional da clássica já, né? Porque acaba não ficando muito nessa parte aí, né? Fora, né? Só aí e quando o Trelawney tá caçando o Kirk. Então passa. E acho que tá bem iluminado até. Tá com bastante mato pra ser uma cena de planeta em soundstage. Mas aí acabou que teve problema na gravação, né? Aí nessa locação, né? Locação não, nesse estúdio, né? Estúdio? É que o Trelawney deslocou o ombro. Ele quis dar uma de gatão lá, se jogar também. O Kirk tava com dublê. Ele não, porque ele não iria cair. Mas aí ele quis se jogar e atrasou um dia inteiro essa brincadeira deles. Depois a culpa ficou com o coitado do diretor ainda. Que o Don McDowell só dirigiu esse, entendeu? Ele dirigiu bem até, mas não chamaram ele de volta. E outra coisa que ele encheu o saco também foi com a peruca, né? Foi, lá na cena do tribunal. Da peruca. Agora, esse cenário aí é bem legal, porque é um cenário de, assim, ele não é... Ele é completo. Ele tem todos os lados dele, não é só 3 lados, né? Como se fosse um cenário de sitcom. Dá pra filmar ele de qualquer ângulo. Sabe o que eu acho, cara? Eu também acho um ótimo. É que dá pra ver onde a parede não se junta direito naquele canto ali perto do piano, né, mano? Eu acho um ótimo cenário, mas isso faz parte por um dos motivos que eu não sou tão fã desse episódio. Cara, eu acho que não orna, sabe? Não, assim, dentro do que. Não, e o vampiro de sal aí, não? Exato, verdade. Dá uma olhada e fala assim, epa. Conheço de carnavais passados. Né? Mas o que eu tava falando é o seguinte, cara, eu acho que não orna, entendeu? Não, assim, pela premissa que o episódio quer estabelecer, assim, eles até falam, né? Porque o Trelawney tá observando a Terra de séculos atrás. Entendeu? Não, eu entendi a premissa, mas eu acho que igual não orna. Assim, então combina com a ideia que eles quiseram passar. Mas ok. Não, eu sei, eu entendo a ideia, só que eu digo assim que com a ideia da série clássica, a gente fica meio às vezes até meio creep, sabe? Uhum. Não, eu não tenho, assim, eu acho que essa postura rocambolesca aí que o trailer dá pra si, eu acho que combina, assim. Essa cena aí era pra ser estátuas, né, deles dois, mas aí o Justman também tesourou. Falou assim, não precisa fazer isso, não, inventa moda, fica muito caro, faz que eles estão congelados só e tá bom. E não tô dizendo que eu não gosto de nonsense, tá? Tanto que, cara, como é que é o nome do episódio lá? O que a gente faz com o Carlão e com o César? Oh my god. Como é que é o nome do episódio? Leandro? Não, eu tô tentando lembrar. Tanto episódio que a gente tá assistindo que já não escapou. Né? Ai, meu Deus, peraí que eu vou... A licença tá na Netflix, esse nome do inglês. Como é que é o nome do inglês? Short Live. Então, eu adoro o Short Live, tenho nada contra o episódio, entendeu? Mas não tenho nada contra o episódio, adoro o Short Live, só que não é que eu não gosto de nonsense, entendeu? É que eu acho que o nonsense aqui não combina. Sou super a favor de fazer episódios nonsense em Star Trek, eu quero um episódio com o Michel Temer em Star Trek, entendeu? Quanto mais nonsense, melhor. Agora, eu acho que aqui não e o Michel Temer no espaço, né? O Lincoln e o Michel Temer pode ser uma excelente ideia aqui. Mas eu acho que aí eles perdem
o Trelawney perde um pouco a mão, ele é muito bizarro, entendeu? Ele tocando esse piano aí que certamente não é ele tocando, porque não é ele tocando, entendeu? Essa barba, não dá, desculpa aí, coisado, não dá não. Esse negócio que eles falam que é 900 anos-luz da Terra é o que ele veria, assim, se pegar a época que ele está imitando, que seria início do século XIX, eu diria, e a época que nós agora sabemos que Star Trek se passa, não dá 900 anos. Mas ok, eles não tinham estabelecido ainda em que época realmente Star Trek se passava no momento que esse episódio foi escrito. Era meramente no futuro. Mas racionaliza isso, então, o momento racionalização com o Mr. Leandro Magalhães. Precisa dar uma pensada. Nesse aí. De bate pronto não tem, não. Depois a gente põe nos comentários do episódio. Bota nos comentários. A racionalização do dia. Mas eu gosto. Assim, o ator que fez o Trelawney, o William Campbell, ele não era conhecido por esse tipo de personagem. Ele era conhecido mais por cara durão, assim, gangster, essas porra toda. Mas ele gostou muito de fazer esse personagem. Ele achou divertido o over the top que foi escrito. O que? Desculpa, não deu uma falhadinha. Ele achou divertido fazer esse personagem. Ele achou que certamente foi, né? Over the top e o texto bem bacana de interpretar. Mesmo anos depois de Star Trek, ele sempre lembrava desse episódio com carinho. É sempre bom fazer episódio meio over, né? Entendeu? Assim, o ator também gosta às vezes de mastigar o cenário quando tem a chance, né? Exato. Pena que esses ainda, eu gosto muito. Aí que eu ia falar do lance. Uma outra coisa que eles gostaram de deixar claro nesse episódio foi a miscigenação internacional dos personagens, da tripulação, né? Sim. Nós temos o Dacilo, que é um francês. A gente tem aí o nosso amigo alemão. Nós temos o Kirk, que é inglês, né? Inglês não, desculpa, é americano. E tem o Sulu, que é um americano, mas descendente de asiáticos, né? Sim. Essa cena, é curioso assim, essa cena agora que ele fala sobre o Yeager, a DC Fontana, ela, em anotações sobre o episódio, ela fez objeção a essa parte aí. Ela achou que não ornava tanto. Não, ela falou que é um negócio meio sem sentido. Mas eu não acho, entendeu? Eu acho que, assim, que o tipo que o Trelawney tá fazendo, que é um general reformado do início do século XIX da Terra, ele iria fazer. Seria natural pro cara, entendeu? Encontrar, você veio de tal lugar, tá. Entendeu? Eu acho que combina com o personagem. Mas aí o Gene Kun manteve, né? A DC sugeriu tirar, mas ele manteve. O Gene Kun manteve. Nessa época já tava bastante. O Vampiro de Sal foi pras picas, né? Já tinha bastante gente trabalhando, né, na equipe de roteirista de Star Trek, né? A gente tinha o Carabat, a DC, o próprio Roddenberry. Sim, assim, eles acabavam até servindo como story editors informais. O pessoal tava dando já bastante pitaco quando era necessário nos roteiros, né? Porque era muito. E esse episódio teve um ruído com a NBC, né, Leandro? Teve. A NBC recebeu o tratamento do episódio muito em cima da gravação. E eles não gostaram muito disso. Falaram assim, não, tudo bem, mas olha lá, vê lá, entendeu? Não faz isso de novo, porque senão é tenso, né? Um dia pode ser uma merda. Eles comentaram também que, assim, que esse episódio tinha muito elemento que foi visto em outros episódios. Eles falaram assim, o Kirk mais uma vez é perseguido por um maluco. O Kirk mais uma vez está numa cena de julgamento. Entendeu? Assim, cuidado para esse treco não ficar muito repetitivo em episódios muito sequenciais. Até porque depois logo nós vamos ter Kurt Marshall, que é nessa vibe também, né? Eles estavam se referindo justamente a Kurt Marshall e The Menagerie, né? Em relação a ter um julgamento. Mas eu não considero que aquilo lá nem julgamento foi. Só foi uma graça que ele fez, entendeu? Nem dá pra considerar que foi uma cena de julgamento, entendeu? Era só pra fazer a piada. Cara, o Trelawney me cansa, cara. Eu não consigo ver graça. Lá. Essa cena é bizarra também, né? No meio do gelo seco aí, o Kirk. Eu não tô na fase do tipo, que cara engraçado. Tô tipo assim, cara mala, entendeu?
Ele seria cansativo depois de um certo tempo, né? Como o Kirk já tá, na verdade, né? É que a gente tá assistindo aqui, a gente dá umas risadas, entendeu? Mas ele se tornaria muito chato muito rápido. Exato, que é um grandíssimo mala, o Mr. Trelawney. Acho que, inclusive na época que a gente vai estar assistindo na TV, eu sou um que... Que cara chato seria isso. E esse planeta, não faz o menor sentido esse planeta amarelo, né? Ele tem nuvens, mas não tem atmosfera nenhuma, entendeu? Seria aquelas nuvens que tipo o Vênus tem, vai. Tipo, não é Vênus, nem nuvem, né? Nuvem não é nuvem como um planeta classe M tem, vai. Exato. Galeria, ó, como minha teoria continuando ali, que só mulheres loiras aparecem no Star Trek. Passou várias não loiras lá, vai. Mas isso aí... Essa ponte tá lotada hoje, né? O pessoal aí tá trabalhando dobrado aí pra encontrar os caras. Exato. Mas o que a gente tá falando seguinte daquilo ali que a gente tá falando, teoricamente eles estariam indo uma viagem de 8 horas, de 8 dias, né, Leandro? De um ponto até o destino que eles mencionaram então, o destino deles ali, né? Literalmente tu fica 8 dias sem fazer nada, né? Porque não tem nada em torno para você investigar. Você vai fazer o dia a dia de operações da nave. Tem gente que vai ter tarefa o dia todo. Tem gente que vai estar fazendo coisas já pré-agendadas e tem gente que não vai estar fazendo nada. Tipo assim, tipo Kirk. 8 dias parado, viajando. Vai jogar um tênis. Coisas de viagem no espaço. Né? Exato. E aí, nesse sentido, o holodeck é muito útil, né? Assumindo, assim, que a gente viu que tem holodeck na série animada, né? Então a gente pode assumir que já teria aí, tava para instalar uma versão 1.0 do holodeck. Então aí mais tosco, mas tudo bem. E ele podia então ir pro holodeck jogar um golfe com o Tiger Woods, né? Poderia, pois é. Poderia seria sensacional. Tu queria ter um holodeck em casa, André? Eu queria ter um holodeck em casa, cara. Aquela coisa, né? Você tem duas coisas. Assim, eu até comentei isso num GD uma vez, né? Tem duas. Se um tracker põe a mão no holodeck, tem duas coisas que ele já vai tentar de cara, né? O quê? Primeira é fazer um episódio de jornada. Com ele no comando. A segunda é fazer o que os personagens fazem com o holodeck lá, né? Que nem os caras falam na Cerritos lá. Exato. A Freeman fala, se eles usam pra isso, aí o Ryan só fala, eles só usam pra isso. Eu só uso pra isso, maravilhoso. DS9 usa muito pra isso, né? O Quark vende bastante lá, né? Exatamente. Não, mas a primeira coisa que eu ia fazer, sabe o que seria, Leandro? Eu ia sozinho, um bar em Londres, anos 60, eu ia ficar ouvindo Paul McCartney e o John Lennon cantarem sozinho na minha frente. Mas você não precisa nem falar isso. Entendeu? E também eu ia recriar o ambiente da final do Mundial de 83, Grêmio e Hamburgo. Ia pro estádio, entendeu? Assistir o jogo. Entendeu? Eu também acho que seria bastante agregador, né? E também ia fazer um mundo onde o Kurtzman foi demitido. A linha do tempo alternativa, né? A linha do tempo alternativa onde Star Trek foi salva, né? Exatamente, como falam por aí. Como o Kurtzman caos na Terra, né? Onde ninguém ficou de luto, né, com a morte de Star Trek. Foi esse maldito Alex Kurtzman. Que é um maldito, né, se for parar pra pensar, né? Falar, velho. Cara, esse episódio me cansa profundamente. Agora é que o Kirk já mencionou, né, que tem uma olheirada na nave, já ficou toda assanhada já, né? Exato. E o Kirk também responde nada, o Kirk meio que caga também, né? Não, mas que ele não imaginou que seria um tema tão atraente assim, né? Não, assim, cara, isso que me cansa no episódio, sabe? Ele fica meio que ele não sai do lugar às vezes, sabe? O segundo ato dele é muito assim, fica dentro dos joguinhos, né? Assim, é interessante, por exemplo, que o Kuhn fez um rascunho do roteiro posterior ao Schneider entregar, né? Que primeiro ele coloca o Spock no grupo avançado inicial, depois ele tira. E eu acho que ele ter tirado ficou melhor, porque tem esse momento aí que o Spock consegue pegar eles de volta para Enterprise, aí o Trelawney vai para Enterprise. Entendeu? Assim, esse momento aí eu acho que dá uma ajudada no segundo ato, para dar uma dinâmica melhor. Melhora um pouco, mas pra mim ainda, ele meio que ainda, ele fica andando meio em volta do próprio rabo, entendeu? Que às vezes não precisava, né? Ele canta. Óbvio que em Star Trek, a série clássica, em qualquer outro Star Trek não daria pra fazer isso. Mas se ele tivesse 20 minutos a menos, acho que ele funcionaria melhor, entendeu? Mas aí ele ficaria com
muito curto, eu acho, pra uma série de televisão de hoje, né? Não, óbvio que não daria, mas às vezes, assim, ele me cansa, entendeu? Nesse sentido de... Não, ele ficaria Também muito pode curto. falar. Aliás, estou falando besteira. Ele ficaria muito curto pra uma série de televisão daquela época. Pra uma série de televisão de hoje, em streaming pode fazer episódios de diferentes durações, né? Mandalorian, por exemplo. Mandalorian faz episódio de 35 minutos, episódio de 50, entendeu? Exato, Esse ângulo da ponte aí é raramente mostrado, né? Acho Verdade. legal de mostrar. Tem razão. São poucos os diretores que se aventuram, né, em ângulos diferentes da ponte. Né? Ângulos diferentes da ponte não é muito comum, de fato. Eu gosto muito daqueles ângulos que os caras pegam da ponta do elevador, entendeu? Direto do elevador. Sim, não dá pra usar muito por causa da dinâmica como eles fotografam as cenas, né? Mas uma introdução à ponte pelo turbo elevador eu acho legal sempre, quando eles fazem. Eu acho que sempre é uma sacada legal do diretor. E aí já o nosso amigo Mala aí não curtiu o Spockzão, né, da massa. Assim, o Kun foi muito favorável a essa cena aí. Já tem a primeira treta. E não sai do lugar o episódio pra variar, né? Fica aí um discutindo com o outro. Aí, bobagem. Vai ter a cena que eles tentam fugir, né? Mas não é exatamente agora. Essa cena é a cena que eu gosto. Particularmente. Da janta aí, né? E agora o Uhura vai tocar piano. Né? Você tá puto, né? Sossega aí você. Sossega, legal. Sossega, galo. Sabe o que eu fiquei pensando naquela cena que ele dá o tiro no cara? O que poderia ter sido feito se tivesse efeito especial na época suficiente? Tipo aquela cena do Kylo Ren no começo de Despertar da Força, que ele para o tiro. Seria algo. Ele teria poder supostamente capaz de fazer aquilo. De segurar eu acho que aquela cena. Phaser, né? Eu acho que ela está fenomenal. Assim, o tiro, é o tiro do Paul. Ele para o tiro. Ele para o tiro do Paul e para o Paul, né? Dameron. É que Blaster de Star Wars dá o jeito que é disparado, dá um efeito dramático melhor. Nós vemos o tiro parado no ar. Um phaser de Star Trek seria assim, saindo do phaser até um certo ponto e para, não seria tão dramático, eu acho. O da Kelvin é mais blaster, né? É mais pulso, né? Não é um phaser contínuo. E que vão combinar que phaser contínuo é um negócio feio, né? E não faz o menor sentido. Sim, era fácil de fazer, porque você não precisava pintar, na época, os tiros individuais. Você desenhar uma linha e acabou, entendeu? Então, daí que veio essa origem. Essa fala aí também que ele comenta sobre a Uhura puta pra cacete. Né? Evidente, né? A DC também foi contra. Ela também não quis que mantesse, mas o Gene Kun também quis manter. Assim, eu acho que combina com a época do que o Trey Lane tá fazendo, o personagem que ele tá fazendo. O cara comentaria dessas linhas mesmo sobre a Uhura. Assim, eu não acho que assim, porque puxa, estão retratando racismo e tal. Não, é um racismo necessário de ser retratado, porque o cara dessa época teria esse racismo. Então agora eu vou desafiar os teus... Segue o jogo. Os teus conhecimentos bíblicos, Ana Magalhães. Quem é a Rainha de Sabá? Putz, Bíblia eu não entendo quase nada, né? Fala pra mim aí que você que é o conhecedor da Bíblia. Rainha de Sabá foi a mulher que intrigou Salomão com as perguntas mais difíceis. Porque Salomão era o mais inteligente de todos os homens, né? Fazer as pegadinhas. E aí ela chegou lá, eu quero ver qual é que é desse Salomão. Ela chegou lá. E aí meteu as perguntas no Salomão, tipo assim, a pergunta: o que é a coisa mais certa da vida? E Salomão respondeu: a morte. Que é uma coisa realmente muito, sabe? E aí no final eles terminaram casando e viveram felizes para sempre. Até virar referência em Star Trek. Exato, e até esse assunto no Cérebro de Spock. Porque o Cérebro de Spock também é Bíblia. Assim, essa cena aí assim, a gente tava até conversando isso no grupo do TB hoje, né? Falou assim que o Trey Lane deu a capacidade pra Uhura de tocar piano. E aí ela manteve essa capacidade de tocar piano até que a Nômade apagou a cabeça dela. Porque não existe nada nesse episódio que indique que depois que o Trey Lane foi embora e tal, que reseta ela ter aprendido piano. Ela ficou... mas o nome de resetou ela full time? Assim, ela perdeu... Segundo...
pelo que eu lembro, ela perdeu o conhecimento adquirido, né? Ela teve que ser reensinada, né? O que eu acho meio... Não, para a série clássica até meio ousado, porque assim, eles não trapaceiam, eles não inventam assim, a gente tinha o backup dela, voltou, entendeu? Não, e algo assim que não faz sentido do ponto de vista da frota, ela ficar na nave, assim, volta pra academia. Teria que voltar pra terra, pra ser retreinada, enfim, entendeu? Mas ok. Mas é curioso pensar que em relação a esse episódio, independentemente da Nômade, ela aprendeu o piano e ficou o piano e não foi resetado. Os caras deixaram ela saber do piano. Até porque se não fazer, não tinha porque não tinha por que resetar, né? Uma coisa eu acho muito engraçado, o McCoy bem tranquilo e sereno ali, né? Ele tava comendo. Ele falou assim: ó, deu uma merda, mas eu experimentei ela, ver se tava boa, não tem nada de substância nela. Mas ele tava a fim de comer mesmo. Sabia que o nome da atriz que faz aí a nossa ordenança, Teresa Ross, é a Venita Wolf, né? Ela trabalhava como modelo. E ela foi capa da Playboy 5 meses depois, em julho de 67, sabia? Os caras estavam bem servidos aí, mano. Tem até os playmates aí de... E a Uhura tá se aproveitando já, né? Tá curtindo. Cara, tem coisa... Até esqueceu que ele tá enchendo o saco deles. Tem coisa mais brega do que Playboy. Playboy teve a sua época, entendeu? Brega, sempre foi brega, Leandro. Na época que ela saiu, ela era o chique do último, entendeu? Depois ela entrou na cadência. Aí faz... Pelo amor de Deus, aí virou coisa de galã de quermesse, né, mano? Cara, eu tenho um amigo que eu vou preservar o nome aqui, que uma vez saí com o cara comprou Playboy, cara. Tipo assim, ano passado. Eu falei, você tá de sacanagem, cara. Não, então você só pode estar de sacanagem. É porque a Playboy tá desaparecida já no passado, praticamente. Né? Não, uma nova. Que acho que eles reeditaram ainda, depois que Abril parou, né? Eles reeditaram. Eu não gosto inacreditável. É inacreditável. Me desculpa, sempre foi brega. Sempre foi brega. Não, na época que esse episódio foi ao ar, Playboy, acho que tava no pico da popularidade da revista, enquanto revista de entretenimento pra homem. E tinha muito... O que eu vou admitir que era legal eram as entrevistas, né, de pessoas, né? Os caras falavam assim, eu leio por causa das entrevistas, né? O cara era questionado porque ele tinha, né? As entrevistas eram boas. Não, tu pega a clássica entrevista, a última entrevista do John Lennon. Na vida dele, em 80, uma semana antes de morrer, foi pra Playboy, que ele deu uma entrevista de 2 horas pra Playboy. Então eles fizeram um jornalismo de qualidade também. E os caras estão mandando ver aí na dança, mas os três estavam conversando. Então... e o pessoal aí... Não tava nem notando eles conversarem, né? E esse vestido também, cara, vai ser brega. Não, o que eu acho engraçado agora é o Kirk dar uma invocada pra fazer o Trelawney perder a estribeira, né? Cara, agora o que eu acho engraçado nessa moça aí, que ela tem muito cara de adolescente, né? Ela poderia interpretar alguém mais nova do que a idade própria dela, de fato. Eu vou ver de que ano que ela é, como é que é o nome da moça aqui, pra eu ver o ano. Vai falando alguma coisa aí que eu vou procurar o nome. Ela é a... Não, eu vou achar a idade aqui. Benita vai Wolf. Falando aí. Sim, mas vai falando aí qualquer merda que eu vou procurar aqui. Não, nesse ponto é que a gente já tá vendo que o Kirk já tá querendo fazer alguma ação efetiva, porque eles estavam conversando a respeito de qual que seria a vulnerabilidade dele, né? E aí eles chegaram à conclusão de que o espelho pode ter alguma coisa a ver, né? Então daí que ele força a mão do Trelawney pra poder ter a chance de danificar algum equipamento que eles acham que é. Ela tinha 24 anos. Você viu que ela já morreu? Ela poderia interpretar uma moça de menos de 18, certamente. Ela já morreu de um problema múltiplo nas células. Bicho. Eu sempre achei também tão brega esse negócio das armas. Porque é aquela coisa, né? Negócio eu acho tudo tão brega nesse episódio, cara. Pistola de duelo não é muito prática, entendeu? É pistola de duelo. Uhum. Não, mas assim, cara, eu acho tudo tão cafona nesse episódio. É lógico que é cafona. É pra ser cafona, por eles é um ponto do troço. Esse episódio infelizmente ele não bate comigo. O Santos não bateu. Aí João de Santo Cristo, acho que assim, é o mesmo tipo, nesse aspecto também é parecido com o quê? Porque o Kill, assim, muito cara que ou o cara adora ou o cara odeia. Entendeu? Se você for pensar bem. Mas se tu for pensar bem, Leandro, assim, se tu for analisar
antropologicamente, quem não gosta do Kill é um nazista, né? Olha lá, tá vendo? Agora você sentiu, né? Uma pessoa que Mas não tem muito Mas uma pessoa que não. Não, mas uma pessoa que não over, acha exagerado, uma pessoa que é capaz de não gostar do Kill, cara, ela é capaz de matar. Então. Entendeu? Aí os caras que falam assim, aí o cara que tá nos ouvindo fala assim, o cara que não gosta do Trelane, bom sujeito não é. Então, assim, tu conhece alguém na tua vida que não gosta do Kill em caráter? Não conheço. Entendeu? Pare pra pensar e analisar. Entendeu? Não, se você procurar pelo fã, você encontra cara que não Os nazistas, tem neonazista no mundo também. e tu não tá legal ter neonazista no mundo, entendeu? E tem gente que não gosta do Kill. Tem os neonazistas, né? Eu acho ótimo que o Kirk tá extremamente seguro de que o calcanhar de Aquiles dele aí é o espelho, né? Ele não tem a menor dúvida. Isso eu sempre achei tão ridículo, cara. Assim, não é possível que ele tenha acertado tão assim. Ninguém tem tanta sorte. Já dá uns piripaque já no negócio aí, né, mano? Por isso que eu falo que ele não é nem de perto tão poderoso quanto o Continual Kill. Entendeu? Porque ele tem umas tralhas aí pra manter o sistema dele de simulação e tal, entendeu? Mas também essa raça deles nunca acabou nunca mais aparecendo, né? Não, assim, seria Lord Dax podia usar os malucos aí, né? Não poderia, deixa o Trelane lá, Leandro, deixa ele quieto lá. Eles encontraram o Trelane já um pouco mais velho, né? Depois de 100 e poucos anos, né? Falou assim: você é um puta de um kill da 25 de março, mano. A gente conhece o cara mesmo. Não, cara, deixa o Trelane quieto lá, entendeu? Deixa ele não. E essa falha que eles colocaram aí, né? Pra fazer sim, qualquer merda, né? O computador do maluco, né? Bota qualquer bosta, né? Qualquer bosta. E aí agora eles vão voltar. Fora, essa é a melhor cena do episódio. Melhor cena do episódio até agora. Que é assim, aí a gente vem naquele negócio, entendeu? O cara conseguir mudar o planeta dele de posição é um feito considerável, né? Digno do contínuo. É que o Kill Continuum, o Kill em si, ele é um deus, né? Ele é onipotente. Assim, até um certo... O que ele não pode fazer? Ponto, né? Ele nunca foi estabelecido o limite máximo do poder dele. Assim, ele faz o que os roteiristas precisam que ele faça. Esse que é a grande realidade, sabe? Ele poderia, será, por exemplo, alterar a realidade? Tipo uma Feiticeira Escarlate? Criar Não, assim, Star Trek tem multiverso. Isso aí é indiscutível. Não tem, né? Não tem. Tem só o Mirror lá. Não. Mentira tua. Não tem. Tem a Kelvin, tem o Mil, mas assim, é tudo muito separado. Não é over. Eu quero um multiverso real, oficial. Não tem multiverso. E aquele episódio da 7ª temporada, da nova geração? Que o Worf fica saltando de multiverso. Isso é uma bosta, Paralelos. É uma bosta, mas é canon. Não é, você não gosta conta. Paralelos não conta. Paralelos não conta. Aquilo não é canon. Eu te peguei. Não tá no canon aquilo. Não tá, aquilo ali é não canon. Claro, o Worf beija Troy no final. Não faz o menor sentido aquele episódio. Só porque você quer. Então, você quer querendo uns multiversos malucos, tá aí, ó. Tem uns 3, 4. Não, mas eu quero um multiverso, hein? Eu quero um episódio, cara, que tudo se conflite. O Picard, Pike, Kirk, entendeu? Trelane, Kill, entendeu? Leandro Magalhães, tudo junto, entendeu? O universo onde Star Trek é uma série de TV, né? Os caras vão acabar caindo. Acaba o episódio eles conversando com o Gene Roddenberry, imagina. Deixa eu chorar, Leandro. Tem um quadrinho que faz isso, sabia? Ah, é? Uma tirinha de jornal dos anos 70. Tem isso, entendeu? Os caras caem volta no tempo, aí cai na Terra dos final dos anos 70, e aí tem um moleque que ele se teleporta pra São Francisco, aí o moleque fala assim, vocês são os malucos de Star Trek, né, meu? Aí o que você tá falando, moleque? Aí o moleque mostra um cartaz num beco, né? É o cartaz de Star Trek The Movie, mano, pros caras, mano. Aí o Kirk fala, mas que é isso, mano? Não, olha o quadrinho que os caras escreveram, né, mano? É genial isso pra pensar, né? Mas é que a gente sabe, né, Leandro, que nós que conhecemos profundamente, a gente sabe que é tudo um sonho do Ben Russell. Não, é isso que ia gerar nego com tochas e ancinho na frente da Paramount, viu? Cara, eu amo Deep Space Nine, mas eu pegava um avião aqui em Porto Alegre. Eu ia pessoalmente a São Francisco, a Califórnia. O último episódio, a franquia inteira ser o sonho do maluco. Seria nível Lost de frustração? Nossa, aí não dá, né?
Cara, essa cena aí que o Gene Kun também, né, falou assim, que deram uma peruca pra ele que não era uma peruca de juiz britânico. Pegaram uma peruca maluca lá, qualquer, entendeu? Aí o cara falou, não tá... Meu, pelo amor de Deus, vocês não tem uma peruca de juiz britânico nesse estúdio, mano. Aí o Kun falou, não, acha uma pra ir dar pro cara, mano. Uma coisa que me ocorreu aqui, Leandro, uma pergunta pra te fazer. Se o Rick Berman não tivesse intervido, tá? Na palhaçada do Benny Russo, ok? Se tivesse acabado desse jeito, tá? Desse Nine, existiria tudo hoje que tá tendo? Não existiria, sim, existiria. Existiria um monte de 300 debates em cima pra re-racionalizar aquilo lá pra fazer que não é. Mas não teria. Do jeito que ele queria fazer, cara, ia ser Star Trek é um grande sonho do Benny Russo. Não, mas aí já teria tido Voyager. Os caras não iam parar de fazer série por causa disso, mano. Não, mas tu ia criar um problema. Não, ia criar um problema, mas os caras iam descanonizar isso de algum jeito, entendeu? Já fizeram isso antes, vão fazer de novo. Não duvide que numa canetada descanonizassem DS9, né? Não, descanonizar isso, né? Não a série inteira, não tem porquê. Não, mas graças a Deus não tomaram essa decisão, né? Ah, lógico, não tem menor sentido. Agora, eu acho a sugestão do Far Beyond the Stars nesse sentido interessante, porque ele te coloca a pulga, né? Não, como o Far Beyond the Stars faz, é legal, é bacana. Mas para ali, né? Exato. Porque assim, ele mete e se for um sonho, depois pegadinho do malandro, né? É. E depois nunca mais toca, e eu acho que não pode mais tocar. Essa sombra aí da forca. Muito engraçado. É meio... eu acho também isso também muito over, né? Eu acho que o episódio ele é cheio desses over, entendeu? No sense, que não... Umas piadas sem graça. Eu tô deixando muita raiva contra o episódio, Leandro. Assim, eu acho que é um episódio que te cairia bem. Não é um episódio daqueles meu 15 que eu nunca assisti. Eu já assisti esse razoavelmente recentemente. Acho que tem 2 anos atrás que eu revi ele. Mas eu tô destilando muita raiva contra o episódio? Eu acho. Tu achou que eu ia gostar do episódio? Eu acho que seria a tua cara. Não, vamos ver então. A gente faz um novo cérebro do Spock daqui a 5 anos, ver se esse episódio caiu bem pra mim. Revisitando o cérebro do Spock, né? Vamos gravar tudo de novo. Até a gente morrer, então a gente vai fazendo um looping, entendeu? Começa de novo. Começa de novo. Exato, vai ser top. E não, falta 11 minutos ainda, né? Eu vou chorar. Assim, não, agora tem eu acho que assim, que essa parte aí, assim, pra você ver, o problema, parte de julgamento, entre aspas. O julgamento acabou já, entendeu? Eu nem considero uma sequência de julgamento que esse episódio tem. Também não. Assim, que eles querem ir já pra sessão do episódio, que eles quiseram basear num filme. Qual que era o nome do filme mesmo? Era um cara que caçava animal e cansou de caçar animal e agora caça gente. Exatamente, entendeu? E eles basearam meio que essa sequência final nesse filme, né? No conceito do filme, pelo menos, né? E aí eles escrevem o Kirk de tal forma que o Kirk manipula a situação para ter uma situação aonde ele teria uma chance de escapar dessa encheção de saco que tá tendo que aguentar aí do Trelane, né? O nosso querido aí, William Campbell, que é o ator que interpreta o Trelane, ele voltaria à série clássica em The Trouble with Tribbles como o nosso querido Klingon Clout. Ah, né? Sim. Personagem que ele faria de novo em Bloodhound de Deep Space Nine, que inclusive é um baita episódio. Então, você vê que ele virou a figurinha carimbada da franquia, né? Que é um baita episódio esse de DS9, diga-se de passagem, né? Sim. Uma coisa que eu acho legal é que ele é mais um exemplo daquele Star Trek que não... O vilão da semana não é o vilão, né? Você diz... Ele não é um vilão, o Trelane, né? Não, ele não é um vilão no sentido de colocar mocinha amarrada no trilho do trem, certamente que não, entendeu? Ele é uma... Ele cai quase pra ser um vilão circunstancial, daqueles assim, que é uma força da natureza a ser vencido. Não é alguém com necessariamente uma agenda extremamente complicada. Ele pegou a Enterprise aí pra causar com ela, entendeu? Porque é aquilo que é
a gotcha do episódio, do final do episódio, né? O cara é um moleque mimado que encontra brinquedo aí pra zoar. E é mais uma grande reversão de expectativa de Star Trek, né? Como funcionou muito bem na época, uma reversão de expectativa. Pegou todo mundo de surpresa que assistiu esse episódio. Acho que hoje, talvez, o pessoal mais cínico de assistir 50 anos de ficção científica, 70 anos de ficção científica televisiva, já ia manjar, entendeu? Mas na época o pessoal gostou da reviravolta aí. Uma coisa interessante de comentar é que esse é o segundo roteiro do Paul Schneider para Star Trek, né? Ele também escreveu o clássico The Balance of Terror, que nós já discutimos aqui no série. Sim, entendeu? Colaborou com episódios bons, eu diria, assim. Aqui eu tô pesquisando aqui na internet, que a gente tava discutindo aqui, como é que é? Num romance não canônico, obviamente, Star Trek, escrito por Peter David, lançado em julho de 94. Sabe o que aconteceu em julho de 94, Leandro? Alguma coisa futebolística. Porra, o Brasil foi campeão do mundo, cara. 94. Pádio. Você tava vendo ao vivo essa obra da humanidade? Tava. Quem não tava, né? Essa aí é meio que assim, onde você estava quando... Entendeu? 11 de setembro. O homem chegou à lua, essas coisas. No caso, tu tava não existindo, né? Não, essas cenas aí já é o ponto que ele vai dar um rolo aí e vai atrasar a produção em um dia, né? Mas o que eu ia te dizer é o seguinte, que eu tava contando. Em julho de 94 foi lançado uma série da Giant Novels para a linha Star Trek da Pocket Books. Nesse livro aí, o Trelawney foi revelado como um membro do Kill Continuum. Nesse livro, né? Mas não canônico, infelizmente. Assim, ele é canônico. Os livros de jornada dessa época, eles viraram meio que um universo à parte, né? Entendeu? Assim, depois que Nemesis acabou Nemesis, aí eles começaram a escrever extremamente interconectados os livros. Até que, por exemplo, eles lançaram agora, tem umas 2 semanas, 3 livros para encerrar. Para falar assim, vamos fazer um epílogo desse universo paralelo de jornada nos livros. Né? E é como esse epílogo? É sobre o quê? A gente chama Star Trek Coda. Sim, pega todas as tramas de todos os livros assim, meio que e dá um fim. Não é um fim, não é o fim da federação, não é nada disso, né? Mas conclui a história. Mas não saiu ainda, foi anunciado. Sabe o que eu queria? Eu queria que a União, ao universo expandido, ele pudesse ser canonizado também. E aí o nosso galo que deslocou o ombro, né? Foi nessa cena? Deve ter sido não sei se a cena que ele caiu efetivamente foi utilizada. Mas foi naquele momento lá da luta ser mais intensa. Porque aí a gente já tá chegando já no clímax, né? Que os pais do trailer já vão para com essa palhaçada aí, chega. Acabou essa palhaçada de... Eu queria que Star Trek canonizasse canonizasse pelo menos alguns livros, ter um universo expandido tipo Star Wars, sabe? Eu sinto falta. Assim, uma estrutura assim, que assim, é canon até que seja contradito em tela, por exemplo. Acho que Star Trek não é canon. Né? Não tô dizendo que é, tô dizendo que poderia ser. Eu acho que tinha que criar um sistema e canonizar algo, não tem por que não canonizar, entendeu? Eu acho que poderia, assim, eles poderiam ter um grupo que faria curadoria disso lá dentro. Cara, não é tão difícil. Bota o McMahon e o Chabot, entendeu? O McMahon é um cara que entende do conceito do que e uma meia dúzia de nerd lá pra vasculhar as enciclopédias e os roteiros e os livros pra manter tudo. Exato, eu acho que o Jack podia ser. Por que a gente não pode ter uma canonização da segunda? Eles não querem se dar ao trabalho disso. Por exemplo, por que a gente não pode ter livros canonizados da segunda e da terceira viagem de 5 anos da Enterprise? Poderia. Agora apareceu os malucos aí, né? A voz do pai é o James Doohan. Ele não foi acreditado, né? Mas é ele fazendo. O James Doohan é um super dublador, né? Não, ele fez muita voz, né, na série animada, né? O cara ele tem a capacidade de ator vocal muito boa. Ele faz muito na própria série clássica, né? Dublando outros e tal. Ele faz outras vozes diversas. Precisa de algum maluco falando assim, vocês aqui, meu Deus. Ele que pegava ele.
E pra vozes femininas, usaram Major muito Barrett. ela, né? A Barrett e a mulher que tá falando aí como a mãe do Trey Lane. Quem é? Não, que eu não tô com o nome dela aqui agora, peraí. Não tá com o nome dela? Não, não tô com o nome dela à mão aqui, não. Mas ela trabalhou muito, ela fez voz em Lights of Zither, fez voz onde mais? Tem vários episódios. Não, e esse cabelo do Trey Lane parecia um cabelo do Boimler, meu. Não, do lado não, né? Do lado é ridículo deles, cara. Como o cara aparece na rua com um negócio desse, envergonhar a família. Eu sou com os como é que chama? Como? Não, aí já vai desaparecendo aí já. Né? Graças a Deus esse episódio tá acabando. Obrigado, vida. Tchau. Goodbye. Essa cena aí, ela tem uma paródia direta naquele episódio de Futurama, né? Que aí a mãe do sim. a mãe do Claro, Melvin sim. aparece, né? Fala assim, aí o Fry fala assim, e todo esse tempo ele era só uma criança. Aí ela fala, que criança? Ele tem 37. Aqueles nerds que vivem no porão da mãe, não. Exato. Eu vi esse episódio de Futurama, mas eu não gosto de Futurama como um todo. Acho chato. Não, mas esse episódio é fantástico. É genial. Não, esse episódio... Eu gosto mais de Simpsons. Não, Simpsons é muito bom também. Mas Futurama, porra. Futurama tem uma continuidade própria, assim. Eu sempre gostei de Futurama porque, assim, o tempo passa em Futurama. Não, cara, Simpsons, pra tu encaixar no canon de Simpsons, assim... Não, esqueça. Os caras mesmo resetam várias vezes, né, ao longo da série. Todo dia acontece uma coisa na família Simpson, né? Assim, pra encaixar no canon. Se você somar todos os minutos de episódio, já dá um ano da vida dos caras quase, né? Não, ou seja, tudo bem, né? Dá pra encaixar. Né? Agora a gente já tá de volta aí já na Enterprise, os caras resolveram o problema da semana. Graças a Deus, terminando esse episódio, que é um episódio que pra minha opinião, um passo errado do Aí já vem o momento de ironia, o momento de ironia do episódio, né? Ou que a gente comenta, aquele bate-papo final, né? Sempre é o Kirk, Spock e McCoy, mas nesse caso é só ele e o Kirk, né? Porque só precisa do Kirk aí, né? Pra jogar essa ironia pra cima dele, né? Porque o Kirk não passa nem pela cabeça dele que ele não teria um Spock moleque não teria as situações que ele teve, né? Lá em Ohio. Iowa, né? Iowa. Agora, a pergunta. As pessoas botam cabelo dos meninos no tinteiro? Eu nunca fiz isso. Isso aí é coisa dos batutinha, né? Que os caras liam nos anos 50, né? Nos quadrinhos lá. Eu não tô entendendo qual é a graça de fazer isso, mas tudo bem. O cabelo dos outros na tinta. Mas vamos relevar essa aí do nosso, porque tudo que dá pra relevar de fucking que a gente releva. Infância de moleques federados na Terra de 2230, né? Uhum. Seria 30 anos antes desse episódio aí, velho. Graças a Deus terminamos, Leandro Magalhães, esse episódio. Graças a Deus. Colocamos mais um na lista aí. Finalmente estamos avançando aí, ó, dia após dia nesse secto. Vamos pro nosso quadro então, Leandro. Nosso quadro, como é que teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Ó, a vinheta. Igual, teria sido igual. Não tem nada nele que impeça. O trailer tá lá. Entendeu? Tá lá há séculos, eu acho, até enchendo o saco, entendeu? Aí é só a Enterprise da Kelvin passar por lá. Ele já vai enfocar com os caras. Então tá tudo certo nesse episódio, não tem nenhuma mudança. Então era isso, Leandro. Terminamos mais um episódio do Cérebro de Spock com os nossos grandes amigos aí, com companheiros. Que episódio que a gente vai falar semana que vem, Leandro? Semana que vem a gente tem qual? Semana que vem a gente tem Arena. Pá, esse vai ser top então, né? Esse é um tema atual. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E esse é uma jornada final de uma geração? Quantas jornadas finais já teve, né? A Arena vai ser um episódio bem legal da gente comentar. Teremos convidados, já vamos adiantando isso ao nosso público em Arena. Então era isso. Muito obrigado, grande Leandro
Magalhães. Obrigado a todos estarem nos acompanhando aqui nessa jornada literal. Que não é a jornada final de uma geração. Não é, não. Muito obrigado, gente. Você pode ouvir esse podcast pelo feed da Rede Tech Brasil no Spotify ou pelo site do TB. Comente aqui pra gente que nós podemos bater um papo, né, Leandro? Quem comentar aí pra gente bater um papo sobre desse belo episódio. Comenta lá então, curte as nossas redes sociais. Alguma rede social aí, Leandro, pra passar pra galera te seguir? @Trek Brasilis no Facebook, @Trek Brasilis. @Trek Brasilis e @Leandro, como é que é o @Leandro? O meu Twitter? Não, meu Twitter é @LeandroMPM. Tá, o meu é @Murilo Von Grol, com Y2Ls. Lá você pode ouvir eu reclamando do Grêmio que tá sendo rebaixado, você pode ouvir eu reclamando de política, né? Você pode ir lá ouvir eu reclamando de antivacina. Lá você pode... Twitter, né? Você vai ouvir nego reclamar, né? Reclamar, né? Propor coisa boa não, né? Exato, propor coisa boa não vai ter. Muito obrigado, galera. Nos vemos daqui a 14 dias com mais um episódio do Cérebro de Spock. Abraço no gaiteiro e goodbye. Goodbye, Leandro! Falou.